Aleluia. Aplauda o Senhor, aplauda Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Fique à vontade, por favor. Em nome de Jesus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Que a graça, que a paz e que o amor de Jesus encha o nosso coração nessa noite. Amém. Glória a Deus. Esse é o nosso querer. Que Deus nos encha nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você está feliz aí, irmão? Está contente? Está feliz mesmo? Está bem? Você parece cansado? Você parece meio cansado? Está feliz mesmo? Amém? Você está vivo aí, irmão? Ah, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você sabe que o filme Os Mortos-Vivos, esse filme ele veio de olhar para a humanidade, né? Sem Deus. É daí que veio esse filme. Os Mortos-Vivos. Eu acho que... Não é verdade, mas eu acho que foi por aí. Eu acho que um homem se assentou em algum lugar e começou a observar a humanidade, as pessoas. Quem sabe parou numa praça e começou a ver. Parou num centro e começou a observar. Parou em alguns lugares, só que não fez pesquisa, ele começou a observar. De repente parou na frente de alguns bares. De repente começou a olhar para algumas famílias, olhar para a vida de algumas pessoas. Eu acho que daí que veio o filme Os Mortos-Vivos. Parece que está vivo, mas na verdade está morto. É só carne e osso. Às vezes sempre mais carne do que osso. Mas é só carne e osso. Daí que veio esse filme. Meu Deus. Glória a Jesus. Vamos lá. Abra comigo Gênesis capítulo 1. Vamos para o começo? Quem está nos visitando pela primeira vez hoje aqui? Dá um tchauzinho aqui. Eu vi vocês. Deus abençoe. Sejam bem-vindos, amém? Quem mais aqui? A primeira vez. Deus abençoe. A primeira vez aqui. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Gênesis capítulo 1. Verso 1. Quero que você acompanhe junto aí. Vamos lá então, irmão. A primeira folha aí da Bíblia aí, ó, Gênesis 1, verso 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Amém. O que eu aprendo aqui? Muita coisa. Que foi Deus quem fez os céus e a terra. Que quando Deus fez algo, Ele começou, mas não terminou no primeiro dia.
aprendo muitas coisas. Outra coisa que eu aprendo aqui, ó, estou começando devagarinho, mas fica atento aí, irmão. Outra coisa que eu aprendo aqui, quando Deus falou, aconteceu. Irmãos, tem coisas que a gente sabe o que Deus está falando. Tem coisas que a gente até não sabe o que Deus está falando. Quando nós não temos uma clareza de todas as coisas, o que importa para nós eu posso até não entender o que Deus está falando, mas uma coisa eu sei, que se Deus falou, vai acontecer. É princípio, irmão. Deus falou, vai acontecer. Amém? Então aqui já 3 pontos básicos aí para você, para criar uma base para nós aí no entendimento, e gerar um pouquinho de conhecimento. Agora vamos para João capítulo 1. João, o Evangelho de João, João 1, diz assim, você abriu aí, eu quero que você leia, eu quero que você olhe para a Bíblia que você tem nas mãos e leia, para que você não diga que o pastor inventou isso. Não, está escrito aí. Deixa eu te falar como é que era no início. Só um parênteses aqui, quando você leu, quando nós lemos juntos aqui Gênesis capítulo 1, não veio algo na sua mente sobre você mesmo? Gênesis capítulo 1 está falando de você, o morto-vivo, gente, é você. Mas agora, olha o processo e a continuidade. Porque lá está falando das coisas que Deus criou. Agora ele vai falar da vida que Deus gerou. Amém? João 1, olha só. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, diga comigo, sem ele, mais alto. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Agora eu vou te dar 10 segundos para você entender, compreender o que você falou. Porque se você compreender isso, eu posso terminar a mensagem agora aqui. E a gente vai para casa. Porque se você entendeu, você vai parar de fazer algumas coisas que você iniciou. Principalmente aquelas coisas que você iniciou sem ele. Porque aí, agora eu te dei aqui uma chave. Tem algumas coisas na sua vida que você está tentando, que você está iniciando, você já está num processo. Tem alguma coisa errada? Não. É maldição? Não. Deus não gosta, não tem nada a ver com isso. Então o que tem, pastor? É que você está fazendo algo sem ele. E tudo que é feito sem ele, olha o final do verso 3. Nada do que existe teria sido feito. Essa palavra ainda está operando nos dias de hoje. Ela é viva nos dias de hoje. Versículo 4. Nele estava a vida,
e esta era a luz dos homens. Obrigado, Jesus. Obrigado, Abba, por essa palavra. Hein? Nós te louvamos e te agradecemos. Irmãos, no princípio, Gênesis diz assim, no princípio, João capítulo 1 diz, no princípio. Você está entendendo? Porque princípio, a palavra princípio significa começo, o início. E por que Deus fez questão de registrar sobre isso? Gênesis capítulo 1 ele fala no princípio, João capítulo 1 ele fala no princípio. Por que ele faz questão de registrar isso? No começo das coisas ele faz questão de registrar no princípio. Quando ele vai falar da vida, João capítulo 1 aí ele diz no princípio, no começo das coisas, no início da vida, ele fala no princípio. Por quê? Porque lá em Apocalipse você vai ver que ele mesmo diz que ele é o princípio e o fim. É por isso que o verso 3 no final diz assim: nada do que existe sem ele poderia ser feito. Isso significa que aquilo que há passou por ele. Foi feito por intermédio dele. O que não existe, irmãos, o que existe passou por ele. Porque ele é o meio para que as coisas, para que haja, para que se estabeleça. Amém? Amém? Então olha aqui, para aí. Mas tem coisas hoje que existem. E a pergunta é: passou por Deus ou não passou por ele? Irmão, Jesus é vida. E a vida é a luz dos homens. Então se tem uma peste que está matando todo mundo aí, eu acredito que não passou por ele, mas ela existe. Mas a tua fé pode ser o antídoto para a cura desse vírus. Porque você pode tanto acreditar que ela pode te matar, como você pode acreditar que o Espírito é um selo. Eu não estou falando para que você deixe os protocolos de lado. Eu não estou falando para que você deixe os cuidados que tem que ser tomados. Não estou falando disso. Eu estou falando que a ciência deve ser respeitada. E ela serve como base de orientação para nós em toda a nossa vida. Mas o que eu estou falando é que o que rege a nossa vida não é a ciência, é a palavra de Deus. É isso que eu estou falando. Amém? Então não interprete coisas a mais do que eu esteja falando aqui. Glória a Deus. Irmãos, quando Deus fez os céus e a terra, Ele fez a terra, mas não havia forma. Não, era duas coisas, era sem forma e era vazio. Aí ele pegou e Deus falou assim, e disse Deus que haja luz. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmãos. Olha só. A terra era sem forma e vazia. Então disse Deus que haja luz. Sobre a terra houve a luz, mas a luz não foi gerada ali. A luz já existia. Você entendeu? A luz já existia. Não existia luz na terra, mas a luz já existia. Eu estou falando de você. Era você que não conhecia Jesus, mas Jesus já existia. Hã? Era eu que não sabia quem ele era, mas ele já era.
Você está entendendo? Era eu que não tinha forma e era vazio, mas Ele já iluminava onde Ele estava, porque Ele é Deus. Ele não foi criado, Ele sempre existiu na eternidade. É eu que não sabia que Ele existia. E por não saber que Ele existia, eu sofria. Porque não tinha forma e também era vazio. Você está pegando, está se identificando com algumas coisas aí, irmãos? Eu estou falando da tua vida. Mas um dia, disse Deus sobre você: que haja luz. Esse dia você nunca mais esqueceu. Porque tudo mudou a partir deste momento. Tudo mudou. Deus iniciou uma obra na sua vida. Deus começou algo na sua vida. E aquilo que Deus iniciou na nossa vida, na tua vida, é um processo contínuo. São fases, são ciclos. São fases que têm fim, são ciclos que têm fim, mas o processo é contínuo. Por que o processo é contínuo? Porque o propósito é eterno. Sempre quando o propósito é eterno, o processo é contínuo. Os ciclos na vida de um homem, de uma mulher, eles se iniciam e terminam. Mas o processo que se dá na vida de uma pessoa, ele é sempre contínuo. Os ciclos, eles iniciam e terminam. Mas o processo, ele é contínuo. Por causa do propósito, o propósito é eterno. Você lembra de Filipenses? Coloca aqui para mim, Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Calma que nós vamos chegar lá. Nós estamos esquentando aqui. Nós estamos fazendo a massa. Filipenses, cadê, gente? Olha lá, ó. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia que Cristo Jesus. O processo é contínuo, viu? Quantas coisas você já viveu, quantas coisas nós já passamos, quantas situações nós iniciamos e terminamos, e já estamos iniciando uma nova etapa, um novo ciclo, um novo tempo. Sim ou não? Claro que sim. Fomos crianças, fomos adolescentes, fomos jovens, hoje somos adultos. Processos que iniciaram e terminaram, fases, ciclos que iniciaram e terminaram, mas o processo é contínuo. Nós estamos aqui, e isso vai se dar até que Jesus venha. A boa obra está sendo estabelecida, estamos sendo forjados por ela, aperfeiçoados por meio dela. Isso tudo até que o Senhor venha. Você está entendendo, irmão? Então calma, vai devagar. Porque isso significa o quê? Presta atenção nisso aqui que eu vou dizer para você. Isso significa que nós não estamos completos? Não, isso significa que nós não estamos terminados. Viu? Você não está terminado. Porque antes de terminar, aí, olha aqui, antes de Deus terminar o que Ele começou, primeiro Ele vai completar
o que ele iniciou. Olha aqui, ó. Antes de terminar o que ele começou, ele vai completar o que ele iniciou. Por quê? Porque não podemos terminar se não está completo. Ninguém pode terminar se não for completo. Então primeiro vai ser completo para depois ser terminado. No processo contínuo de Deus, primeiro Deus vai completar para depois terminar. E esse é o princípio de Deus. Pastor, do que está falando que eu não estou entendendo? Vamos terminar, vamos completar. Ei, calma aí, eu estou querendo dizer para você que se você não for completo em Cristo, jamais será terminado. Nunca será terminado. É por isso que tem pessoas que começam coisas e não conseguem terminar. Começa uma coisa aqui, não termina ali. Começa uma caminhada aqui, para ali. Começa uma coisa aqui, para ali. Por quê? Porque não está completa. Compra aqui, depois compra ali, e depois compra aqui, e depois compra ali de novo. E por que não para disso? Porque não está completo. E quem não está completo nunca será terminado. O problema é que você está tentando completar usando os recursos que Deus quer usar. Você está tentando completar algo em você, e Deus quer usar os recursos para... Você está tentando terminar em você aquilo que Deus quer usar para completar você. Esse é o problema. Pastor, não estou entendendo ainda, está complicado isso. Eu sei, eu até me enrolei aqui um pouco. Deixa eu explicar um pouquinho, deixa eu clarear aqui para você. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar o que é terminar e o que é completar. Deixa eu te falar isso, porque Deus é um Deus que Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Tudo que Deus inicia, Ele completa. Deixa eu falar isso para você, porque isso vai servir para nós em todas as áreas da nossa vida, espiritual, emocional e física. Terminados seremos quando Jesus voltar. Completos seremos quando Jesus entrar. Agora eu achei a palavra. Terminados seremos quando Jesus voltar. Completos seremos quando Jesus entrar, querido. É disso que eu estou falando. É por isso que você quer trocar de família, você quer trocar de casa, você quer trocar de trabalho, você quer trocar de carro. Tem problema? Claro, algumas coisas tem, né? Não vai trocar de família, irmão. Eu quero trocar de carro. Tem problema? Claro que não, mas às vezes não precisa. Às vezes não é o tempo, mas você acha que aquilo vai te completar. Você está entendendo? É por isso que você corre atrás das coisas. Não se sujeite aos processos de Deus. Antes de você terminar, você precisa ser cheio. É disso que eu estou falando. Nós precisamos ser cheios. Você pode até começar algo sem Ele, mas você nunca vai conseguir terminar nada sem Ele. Então dá uma parada aí, irmão. É o versículo 3 que nós estávamos lendo, de João capítulo 1. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Quando ele está falando foram feitas,
Deus está falando, foi feito. Deus iniciou e terminou. Ei, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Feito quer dizer, Deus iniciou e terminou. A terra era sem forma e vazia. O Senhor deu forma e encheu a terra. Começa a ler Gênesis e você vai ver. E no primeiro dia Deus fez isso. E no segundo Deus fez aquilo. E no terceiro Deus começou o quê? Fazer o quê? Encher a terra. Era vazia, lembra? Deus começou a encher. Quando Deus terminou de encher a terra, Deus fez o homem. O homem não faz parte de Deus encher a terra. O homem faz parte de um processo onde Deus preencheu a terra. Deus não encheu a terra com o homem. Deus preencheu ela com o homem. Deus preencheu a terra com o homem. É diferente daquilo que Ele quer fazer na minha e na tua vida. É diferente daquilo que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Deus não quer preencher você. Deus quer encher você. Sabe qual é a diferença de um e de outro? Deixa eu falar para você, presta atenção. Encher é um copo vazio e eu encho d'água. É um copo vazio. É um recipiente vazio e eu encho com algo, com um conteúdo, com algo. Eu encho até transbordar. Encher é isso. Preencher, vou te dar um exemplo. Preencher. Alguém já fez entrevista para trabalho? Você chega lá naquele trabalho lá, te apresenta aqui segunda-feira, 10 horas da manhã. Daí você vai lá, Deus abriu essa porta para mim. Glória a Deus, eu estava esperando e era o serviço que eu queria. Aí você vai lá com a tua pastinha, todo feliz, né? Acha que você foi chamado. A gente sempre acha que já é direto para pegar, né? Chega lá, tem mais 15. Processo de seleção. E aí a gente olha assim, meu Deus, 15. E quando vai para aquele círculo, começa a ouvir então o currículo dos irmãos, pós, graduação, não sei o que. Aquilo dali começa a matar a gente. Dá vontade de pedir para ir no banheiro e sair para ir para casa. A gente se sente tão pequeno às vezes, né? Mas voltando aqui, preencher eles dão um formulário, não dão? Aquele formulário que eles dão é uma folha vazia ou já tem algumas coisas ali? Já tem, né? Você preenche. Geralmente está assim, ó, nome, 2 pontos e uma linha. Aí você preenche o teu nome. Mas naquela folha, ela não é em branco, ela já tem um conteúdo ali. Você preenche, você completa ela. Você está entendendo? Já existe algo ali. Então você só preenche com o que falta. Quando você preenche, aí fica completo. A diferença é que o que Deus quer fazer conosco não é preencher, é encher. Essa é a diferença. Então muitos processos da nossa vida, sabe por que eles não estão dando certo? Porque Deus quer encher nós queremos que Deus preencha. E Deus não quer preencher, Deus quer nos encher. Nós temos muitas coisas no coração. E aí é assim, ó, a respeito do casamento a gente já tem uma ideia, um esboço. A respeito da vida profissional nós já temos algo. Nós já temos um projeto pessoal. Sobre todos os assuntos da nossa vida, nós já temos uma ideia. E a gente só quer que Deus venha e complete a ideia. Nós queremos que Deus nos preencha. De que forma?
realizando realizações daquilo que nós carregamos no coração. E Deus quer o quê? Deus não quer preencher você, Deus quer encher você. Essa é a grande diferença. E se você entendesse que ao ser cheio de Deus, você já ouviu falar que tudo que nós buscamos, a maioria das coisas, tirando aquilo que é do nosso coração, mas tem muitas coisas que nós buscamos aí fora que está escondida no próprio Senhor? Você já ouviu falar sobre isso? Que tem coisas que nós almejamos que Deus quer dar para nós. Você já ouviu falar sobre isso? Então, irmão, quando Deus quer encher você, Ele quer nos encher da pessoa dEle. Se o Senhor está nos enchendo dEle mesmo, o que Ele está derramando dentro de nós? A pessoa dEle. E na pessoa dEle está tudo que nós precisamos para sermos cheios, transbordantes, completos, satisfeitos. Tudo, sobre todas as áreas da nossa vida. Você lembra de Abraão? Nós até falamos sobre Abraão, uns 2 domingos atrás, eu acho. Abraão, ele tinha um desejo, ele queria ser pai. Ele queria que Deus preenchesse ele. E Deus não queria preenchê-lo, Deus queria enchê-lo. Quando Deus chamou Abraão, o que Deus falou? Deus não saiu falando que ia dar Isaac. Quando Deus chamou mesmo, Ele falou assim, ó, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e tu vai ser cheio dela. A minha presença na tua vida carrega aquilo que tu tanto quer. Anda na minha presença e ser perfeito. Irmão, sabe, olha só, quando Deus fala assim para alguém, anda na minha presença e ser perfeito, você acha que Deus está falando do quê? Deus está falando de todos os níveis que diz respeito à vida de um homem e de uma mulher. Espiritual, emocional, físico, natural, todos os níveis. Porque olha só, não adianta ser super espiritual e emocionalmente falho, fisicamente debilitado. Não é que seria só incompleto, seria imperfeito. Quando ele diz ser perfeito, ele está querendo dizer, olha, porque na perfeição, numa ótica de Deus, a perfeição, todos os espaços vazios são cheios, são correspondidos. No processo de aperfeiçoamento, de ser perfeito, as lacunas vazias, elas são correspondidas em Deus. Então, o homem que anda na presença de Deus e não tem filhos, não tem herdeiro, não tem herança, não tem um herdeiro, não tem para quem deixar sua herança, é um homem imperfeito. Quando Deus falou para Abraão, anda comigo e ser perfeito, ele estava falando, eu sei o que tu quer, mas antes de fazer o que tu quer, tu tem que saber o que eu quero de você. É o que Deus está falando para nós hoje aqui, para que nós não venhamos a começar um ano que está por vir
e andar pelos mesmos caminhos, tudo de novo, correndo atrás das mesmas coisas. Não, então pare de buscar as coisas e buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque as demais serão acrescentadas. E quando ele diz que as demais coisas serão acrescentadas, aqui é importante nós entendermos a nossa área de atuação, propósito de Deus para a nossa vida. Porque todo mundo vai ter, a ideia que todo mundo tenha, andando com Deus, moradia, teto para dormir, roupa para vestir e comida para comer. Esse é o básico. E uma pessoa cheia, ela se dá por satisfeito quando ela entende que essa é a esfera de atuação dela na presença de Deus. Então estas coisas vos serão acrescentadas. E ela não corre atrás de mais nada, porque ela entendeu o propósito e a esfera de atuação, querido. Porque ela é cheia. Então ela não precisa de mais nada. Eu conheço pessoas que, uma vida que aos olhos de muitos parece ser uma vida glamurosa, de ter muitas coisas, muitos bens, não impressiona ninguém. Por quê? Porque é uma pessoa que ela já se sente completa, cheia, com a presença de Deus e com aquilo que é básico para a sua vida natural. Então ela não precisa de mais nada. Ela entendeu a sua área de atuação, ela serve a Deus nessa área de atuação. Você entende isso? Agora, se o teu propósito, onde Deus quer te levar, você precisa de um carro, irmão, não vai ser todo mundo que vai ter carro. Está entendendo? Mas se no propósito, na sua área de movimentação, para locomoção, para o seu translado, para aquilo que você vai fazer corresponder a Deus, por meio da vocação, se é necessário um carro, então essas coisas vos serão acrescentadas. Está entendendo? E aí você vai ter um carro. Entende isso? Se na tua área de atuação, segundo a sua vocação, o chamado e o propósito que Deus quer te usar, e você vai ter que lidar com muitas pessoas e tipos de pessoas, para que você seja um mantenedor, um ajudador, um ativador. Se você precisa de muito dinheiro, estas coisas vos serão acrescentadas. Você está entendendo, irmão? Por que é acrescentado? Por causa da área de atuação, o nível, a esfera onde você se movimenta, onde você serve a Deus. O que é necessário para que você corresponda a Deus, naquilo que você foi chamado para fazer e ser? Quais são os recursos que você precisa? Que você realmente precisa, porque esses vos serão acrescentados. Você está entendendo, irmão? Mas é andando na presença, é buscando o reino. Irmão, quando é assim não tem problema nenhum, porque aí você entende não só a sua vocação, mas você entende a chamada, você entende que aquilo que está nas suas mãos tem um destino, tem propósito. Não tem problema Deus colocar na sua mão, porque aquilo não vai roubar você de Deus.
Você está ligado com Deus, conectado com Deus. O problema é quando você não entende essas coisas e tem elas nas suas mãos. Esse é um problema. Eu estou falando para você muita coisa, não sei o que você está pegando no espírito. Mas eu estou falando para você muita coisa. Porque tem pessoas que têm muito dinheiro, carro, mas não sabe por que tudo isso está nas suas mãos. Ainda não entendeu a sua vocação, a sua chamada, a sua esfera de atuação. Essas coisas roubaram essa pessoa de Deus. Não consegue servir a Jesus. É o jovem rico. É a pessoa que tenta, ela até tenta vir para a igreja, ela tenta servir a Jesus, mas não consegue. Por quê? Porque o evangelho, toda vez, duas coisas é necessário para você servir a Jesus: é um coração inteiramente voltado para Ele, e a outra, a disposição de fazer por Ele. Esse é o problema, que a gente vem com o coração voltado. Aí quando Ele diz assim, ó, pega tudo que tu tem, vende e dá para os pobres, falta a disposição de fazer isso. As pessoas travam, porque não conseguem se desfazer do quê? Das coisas. Por quê? Porque alguns, porque olha aquilo como um troféu e diz assim, bah, ninguém sabe o quanto eu ralei para conseguir isso aqui. Agora Deus pega e diz para mim, dá para quê? Não consegue. Você não consegue servir as pessoas, você não consegue servir os irmãos com aquilo que você tem. Sabe por quê? Porque aquilo está tão preso no seu coração que você não consegue se desprender. Tem um laço com as coisas. Você está ligado nisso. Você lembra da sua história, do que você apanhou, do que você se sacrificou. Irmão, esse processo, ele é uma verdade? É uma verdade. Mas muitas vezes ele é uma verdade porque você decidiu andar do seu jeito e não do jeito de Deus. Porque se fosse do jeito de Deus, você ia apanhar muito mais. Mas as coisas vos seriam acrescentadas. Se fosse do jeito de Deus, você não iria apanhar menos, você iria apanhar mais. Mas por que tem que apanhar mais? Não, é só para tratar o teu coração, tá, José? Porque depois que eu tratar bem o teu coração, não tem problema nenhum eu te botar muito ouro, muito dinheiro, e você num espaço muito alto, num lugar muito alto. Um coração quando é tratado, irmão, não tem problema Deus colocar riqueza na mão desse homem e dessa mulher. Porque o dia que ele estiver frente a frente com os seus irmãos, e os irmãos sentados assim, ajoelhados, aqueles irmãos que bateram, aqueles irmãos que julgaram, aqueles irmãos que falaram mal, mas quando o coração é tratado, sabe o que José faz? Os Josés de Deus, quando o irmão é tratado no coração, você diz assim, não, pode levantar, irmão, é verdade que tu me fez mal, mas tudo isso tinha um propósito, vem para a mesa comigo. O problema é que quando você não é tratado, quem te viu passar na prova e não te ajudou, aí você quer usar aquilo que você tem nas mãos para humilhar essas pessoas. Você carrega uma aparência de santidade, de humildade e de benevolência, mas você é mau. Você é mau. Você faz questão de mostrar o que você tem. Você diz que foi Deus que te deu. Não foi Deus que te deu. Deus permitiu você ter algumas coisas. Como assim? Porque tudo aquilo que Deus te deu, se Deus te deu, Ele te deu, mas não é seu, é dele. Somos administradores do Senhor. Então, se foi Deus que te deu, Ele pode pedir a qualquer momento.
Se foi Deus que te deu e agora Ele está pedindo de volta, e você não consegue devolver, é porque não foi Deus que te deu. Ele permitiu você ter, e você não consegue se desprender. Você precisa ser liberto. E aí eu quero dizer para você, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. É por isso que a gente não pode ser só preenchido. Não dá para Deus vir. A gente já tem um esboço de uma ideia, um pré-plano, e a ideia é que Deus só venha e nos abençoe. Não dá para ser dessa maneira. A gente não vai saber lidar com isso na igreja, nos lugares. Não, você não vai saber lidar. Sabe o que é o pior? Sabe o que é pior que isso? É que você sabe e não desiste. Você não quer parar. Você não para. Em todos os lugares você é assim. Você não para. E por que você não para? Porque a sua vida, você quer que Deus estabeleça um processo de continuidade a partir do teu conceito, ou seja, é aquilo que você já tem estabelecido na sua mente. Deus não vai fazer isso. O processo de continuidade é quando, no princípio, Deus fez. O processo que vai terminar é aquele que Deus iniciou, não aquilo que você iniciou. Aquilo que você iniciou, Deus vai arrebentar tudo para começar uma obra nova. E você tem medo de perder tudo. Você tem medo de recomeçar. E por que você tem medo de recomeçar? Porque você carrega uma imagem. E essa altura do campeonato, você falar para todo mundo que você estava errado, que você não é esse santo que todo mundo vê, que você não é essa bênção que todo mundo acha. Essa altura do campeonato, não, mas deixa eu te falar uma coisa, se você tem medo, se você não consegue, deixa a tua esposa falar. Ela tá louca para dizer. As mulheres são assim. As mulheres numa reunião, elas ficam doidas para dizer, mas elas não podem, porque o marido em casa, ele se endemonia e bate, quase bate. Mas ela fica louca para dizer. Ela tá louca para vir morar na igreja com esse homem que é uma bênção na igreja. Ela tá louca. Por isso que as famílias gostam. É por isso que as irmãs gostam de retiro. Porque no retiro é 24 horas, todo mundo junto, 4 dias seguidos. É bênção todo dia. Ela fala, é lua de mel. É lua de mel. Aí quando termina o retiro é uma tristeza. E você, mas irmão, volta para tua casinha. Não quero, mas criança, não quero voltar, pastor, não quero. E por que tu não quer? Porque lá ele vai se transformar. Por que ele vai se transformar, irmã? O homem é uma bênção, não viu no culto? Esse homem é uma bênção. Não, pastor, ele foi cheio. Mas quando um vaso está rachado, ele até pode ser cheio, mas o líquido escorre. A unção, o óleo escorre. Aí aquela primeira semana é uma benção. A gente acha que a vida mudou. É assim com os filhos, é assim com as irmãs também. É assim com as irmãs também. Mas daí o vaso rachado, essa é uma questão que nós temos que aprender. O oleiro, ele quebra e faz de novo. Não, a gente não quer deixar ele quebrar, a gente quer que ele bota uma massinha. Não, ele não bota massa, ele quebra e faz de novo. Aí quando tem uma rachadura ali, aquele óleo, o recipiente não consegue reter. É por isso que nunca consegue ser cheio.
E aí, quando não é cheio, a obra não pode ser terminada, porque antes de terminar tem que completar. Abra comigo aqui, eu vou te mostrar uma coisa. Atos capítulo 2, coloca ali no telão ali. Ei, Jesus, teu amor. Glória a Deus, né? Ainda bem que a gente tem Deus. Ainda bem que a gente tem Jesus, né? Ainda bem que Ele é bom. Ainda bem que Jesus é bom. Mas eu fico pensando, ainda bem que Jesus não é um irmão que eu conheço. Se Jesus fosse um irmão que eu conheço, nós estava tudo morto. Porque o irmão, ele não perdoa, ele tem um pavio curto, ele é vingativo. Ainda bem que Deus não é gente. É ou não é? Atos capítulo 2. Olha lá, ó. Olha ali no telão, ó. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Olha o cenário. Vamos com calma. Todos, volta ali por favor. Todos estavam reunidos num só lugar. Aqui. Olha o cenário. Próximo. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, poderoso, vendaval. E qual é a palavra que tem lá, gente? Preencheu? Encheu a casa onde estavam sentados. Próximo. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Próximo. Todos ficaram do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Ei! No princípio, presta atenção, é sem forma e vazio. Depois que Deus começa algo, aí Ele vai preenchendo. Tem coisas que Ele vai preenchendo, porque Ele já começou. Era um espaço vazio onde não tinha nada. Aí Ele colocou uma base, Ele encheu com algo. E aí Ele começa um processo de preenchimento. Deus também faz isso. Mas o início nunca é preencher, é encher. É por isso que ali você leu que estavam todos no mesmo lugar e encheu, irmão. E todos ficaram, quando encheu, ficou cheio de quê? Do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, aí a obra contínua do Senhor, aí se dá um processo de preenchimento, porque já está cheio do Espírito Santo. Ou seja, aquilo que é a base, o alicerce, que é determinante, que é necessário, que não pode faltar, daquilo que é o essencial, é cheio do Espírito. Aí as demais coisas não serão acrescentadas, eu não falei sobre isso. Aí é um processo de preencher. E por que preencher? Porque Deus vai preencher, ou seja, dar continuidade a partir daquilo que foi cheio. Foi cheio do quê? Do Espírito Santo? Então eu vou preencher com a obra de Deus, porque a obra de Deus só pode ser feita por alguém cheio do Espírito Santo. É por isso que tem gente que não consegue fazer a obra de Deus, porque não é a partir da carne, é a partir do Espírito Santo. É isso que nós temos que entender. Não é a partir da carne, é a partir do Espírito. Por isso que a gente vê muita gente na igreja assim,
Parece, irmão, tu olha assim, tu diz assim, ó, meu Deus, que homem de Deus, que irmã, essa irmã de Deus. Por quê? Porque a gente olha o serviço das pessoas. Olha como faz bem. Olha como serve. Não estou falando que isso não deve ser feito. Só que a gente está olhando a movimentação. A gente está olhando o que faz. Deus não olha o que faz, Deus olha o que é. Para ver o que faz, é só você ficar parado e olhar a movimentação. Para ver o que é, para ver o que é, não adianta ficar parado e olhar a movimentação. Você vai ter que chegar perto. Porque teve muita gente que olhava para Jesus, parou e ficou olhando para ele, para aquilo que ele faz. Uns falavam assim, ó, verdadeiramente é o Filho de Deus. O outro do lado falava assim, ó, não, ele está endemoniado, ele expulsa pelo príncipe dos demônios. Tá, gente, se decide, ou ele é de Deus, ou ele é das trevas. Por que eles não conseguiram discernir? Porque estavam parados. Mas aquele que chegou e aproximou, irmão, o que chegou e encostou, o que aconteceu? Não só confirmou, como transformou. É tipo por osmose, encosta, pega. Você está entendendo? O nosso problema é esse, a gente fica olhando de longe. E a gente está definindo o que é por aquilo que faz. Não é assim. Você não pode definir o que é por aquilo que faz. Mas a maneira como vive, o modo como vive, vai te dar uma ideia de quem é. Porque são nesses momentos que dá vontade de matar e você não mata. Sabe aquele momento assim que você... Vou falar uma coisa, mas só para nós aqui. Eu sei que está passando ali na internet, mas você que está em casa não comenta. Eu ia até falar que crente gosta muito disso, mas eu acho que não. Eu não descobri o mistério. Mas quando alguém está chateado, resmungando, murmurando, ele vai num, vai no outro. Quando encontra um que carrega a mesma coisa, as crianças se agitam no vento. É Isabel e Maria. Eu já vi isso. Já vi muito dentro da igreja. Às vezes vai num ali, ó. Tá chateado, tá murmurado. Aí encosta assim. Ah, eu não gostei dessa cor que o pastor botou. Preto. Meu Deus. Aí o irmão pega e diz assim, ó. O outro. Mas ele é autoridade, né? Ah, não te importa com isso, irmão. Vamos servir a Deus. Daí o que já muda? Ele, não, claro. Isso é de menos. Isso é bobagem. Daí vai pro outro. Vai no outro, vai no outro. Ah, o pastor. Ah, demora, né? Meu Deus, que coisa. Na outra igreja lá era meia hora, estava liberado. O que tu acha, irmão? Eu acho que a palavra tem que ser pregada, né, irmão? Ainda bem que é a palavra de Deus. Claro, claro. Meu Deus. Glória a Jesus, né? Melhor estar aqui o dia todo ouvindo a palavra do que lá na rua, sem fazer nada. Aí vai no outro. O que tu acha dessas coisas que o pastor está fazendo aí na igreja? Não pergunta para ninguém.
Aí o outro diz assim, ó, eu também acho isso aí, eu acho que está errado, não pode ser. Aí o ventre, aí aqui, ó, achei alguém que estava gerando a mesma coisa que eu. Você lembra da passagem? Que o Espírito Santo, o anjo do Senhor falou, a tua prima lá, Isabela, também está grávida, vai lá ver ela. Quando Maria chegou e saudou, as crianças, elas foram cheias do Espírito Santo, e as crianças se agitaram no ventre, ou seja, nós estamos gerando a mesma coisa, é de Deus. Assim é alguns irmãos, que carregam dentro de si a murmuração. E essa obra aí que eu também, não falei para ninguém, mas já que tu está falando, não, é que agitou aqui, ó. Nós carregamos a mesma coisa, né? Nós estamos inconformados, nós estamos indignados, nós não concordamos, agitou. E aí, irmãos, esse tipo de pessoa quer ser cheio de... eles querem o quê? Que Deus dê uma continuidade a partir daquilo que ele carrega. Deus não vai preencher a partir disso que você carrega. Desculpa, irmão, me perdoa. Essa palavra ela serve tanto para mim quanto para você. Mas Deus não vai te encher do Espírito Santo a partir, Ele não vai te preencher com as coisas de Deus a partir daquilo que você carrega. Não vai. Principalmente se o que você carrega, se o que você carrega é treva. Você fala mal dos irmãos, você fala mal das pessoas. Você não é. Me perdoa, igreja. Eu queria ser mais. Eu queria. E você cuida certinho para fazer tudo certinho. E quem olha diz que é. Mas quem chega perto vê que não é. Sabe o que Deus está fazendo? Esse tempo. A glória da segunda casa, ela vai ser maior do que a primeira. A Cecília abriu hoje aqui, falando da manjedoura, falando do lugar onde Jesus foi concebido, onde ele nasceu. Ele está falando... A gente fala que esse lugar é no coração, né? Que até que Jesus vem é um lugar onde tem um monte de coisa suja. É um estábulo, né? Se torna um lugar diferente quando ele vem e nasce. Aí muda a vida, né? Irmão, deixa eu falar para você. Sabe por que tem algumas pessoas que ainda não tiveram transformação, a chave não virou? Sabe por quê? Porque Jesus não nasceu ainda aqui, Ele nasceu aqui. E Jesus que nasce na mente dos homens, não transforma. Só gera mais conflito. Jesus não pode nascer na sua mente. É por isso que ele falou, se com a tua boca confessar e no teu coração crer. Você não pode acreditar com a mente, você tem que acreditar com o coração. Toda vez que você tentou acreditar a partir do seu intelecto, no primeiro momento você foi, depois você já pensou, mas será que é? Porque a mente entra em conflito com a palavra de Deus. Você não consegue dar continuidade. Mas toda vez que você realmente creu no seu coração, a mente até tentou falar alguma coisa, mas você pegou e foi. E por que você foi? Porque o coração não pensa. O coração não pensa. O problema do coração é que ele sente, né? Isso é uma outra coisa, é outra pregação. Que não devemos andar por sentimento. Mas ele não fica pensando num monte de coisa. Nessa noite eu queria dizer para você que para nós
Eu acho que essa palavra ela serve para nós. Se a gente quiser ser cheio do Espírito Santo, a gente vai ter que se despojar, se esvaziar de si mesmo. É tão simples isso, né? No falar. Mas se quiser ser cheio do Espírito Santo, para que Deus realmente venha fazer algo diferente, a gente vai ter que deixar Ele entrar. Senão ainda é um Jesus, é o Espírito que não veio em nós, Ele ainda está sobre nós. Irmãos, e sobre nós era no Velho Testamento, lembra? Às vezes o Espírito de Deus vinha sobre, só que depois ele também voltava para Deus. Aí quando ele vem sobre, aqueles homens até faziam grandes coisas para Deus, grandes coisas diante dos homens, mas depois que voltava para Deus era o mesmo homem. Por quê? Porque não era cheio do Espírito. Mas depois, quando Deus resolveu encher o homem do Espírito, nunca mais o Espírito voltou para Deus, ficou no homem e transformou a vida desse homem. Sabe por que Saulo parou de matar? Porque ele foi cheio do Espírito Santo. Se ele não fosse cheio do Espírito Santo, ele estaria matando até hoje, eu acho, e achando que estava servindo a Deus, zeloso à palavra de Deus. Talvez esse seja um dos nossos maiores problemas. Achando que estamos servindo a Deus, nós estamos matando as pessoas. E quando é que eu mato as pessoas? Quando você não tem misericórdia por elas. Você não consegue ter misericórdia. Você não consegue ter empatia. Você não consegue se colocar no lugar daquela pessoa. Você não consegue ter compaixão. Você até tem sabedoria, você tem conhecimento, mas você não tem compaixão. E o que movia Jesus a fazer algo por alguém e movido Jesus de íntima e profunda compaixão, uma paixão violenta. Sabe o que é misericórdia? Miserus cardio é um coração miserus cardio, é misericórdia, é colocar o teu coração na miséria do outro. Você só vai conseguir ajudar alguém quando você pegar o teu coração e é empatia, colocar o teu coração na situação do outro. E aí você vai ter noção do que aquela pessoa está passando. Irmãos, isso envolve muitas coisas. Talvez para alguns vai envolver até a salvação. Para muitos vai envolver sobre galardão, propósito. Porque galardão é uma coisa, salvação é outra. A gente tem que entender isso. Salvação é uma coisa. Nem todo mundo que é salvo vai ter galardão. Galardão tem a ver com obras. Salvação tem a ver com fé. E ser a imagem e semelhança tem a ver com amor. É sentir como ele sente, ver como ele vê e fazer do jeito que ele faz, movido por aquilo que ele é movido. Se não for assim, é só uma atitude muito boa. Que legal que você ajudou, que bom que você está ajudando, mas não passa de uma atitude boa. Se você olhar na história, nos evangelhos, você vai ver que Jesus não fez coisas boas. Não fez. Tudo que ele fazia era bom. Mas a definição não se dá por bondade, se dá por Deus transformava a vida de pessoas. Jesus transformava. Aí nós fomos chamados para ser os embaixadores de Deus. Você sabe o que é um embaixador? É alguém de uma nação que vive fora do seu habitat natural.
é um representante de um lugar em outra nação, é um embaixador. Nós não somos dessa terra, nós somos de Deus, mas vivemos na terra. Somos representantes de Deus, embaixadores. Estamos aqui para representar a Deus. Só que as pessoas não estão nos vendo como tal. Por quê? Porque não estamos representando a Deus. Estamos representando a terra. Então, se estamos representando a terra, não somos embaixadores de Cristo. Porque o embaixador, ele representa o seu habitat natural. Se nós viemos de Deus, irmão, o corpo é terreno, mas o espírito, se somos cheios do Espírito Santo, nós somos diferentes em alguma coisa. E naquilo que somos diferentes não é no que fazemos, talvez na forma como fazemos, mas ainda não é isso que define. O que nos define é a motivação que nos levou a fazer aquilo que estamos fazendo. Porque hoje ONGs, instituições, irmãos, a igreja, eu acho que ela até está... Acho que a igreja perde para muitos lugares aí que nem conhecem Jesus, em obras sociais. Pessoas mais organizadas, e nem, às vezes nem tem a ver com tantos recursos. Acho que a igreja... Ok? Mas naquilo que nós poderíamos equilibrar, aquilo que nos move a fazer tal coisa, nós perdemos nisso também. Então, irmãos, que esse ano que está por vir, que ele se dê diferente para cada um de nós. E um ano diferente, um ciclo novo, uma nova etapa, uma nova fase, ela não se dá como se fosse, não é esperar um ato de sorte. Não, é uma decisão que parte do nosso coração, que parte do nosso querer, que parte daquilo que realmente pensamos e entendemos. Eu quero ser diferente. Eu me posiciono de tal maneira. Porque Deus, a obra já está terminada. Eu quero terminar essa mensagem aqui. Tudo sobre a vida de cada um de vocês, a minha vida, na timeline de Deus, na linha do tempo de Deus, já está terminado. Eu estou correndo a carreira, mas em Deus já está terminado. Isaías 46 eu acho que fala, versículo 9: eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro Deus além de mim. Aí ele diz, o que difere ele dos outros deuses? É que ele anuncia o fim no início. Foi o que ele fez com José. José, o teu final vai ser tu como um governador do Egito. O teu final está lá. Agora vamos começar aqui. Em Deus já estava terminado, mas José teve que passar por todas as etapas, os processos de Deus. Você entende isso? Você já está terminado em Deus. Agora nós precisamos correr essa carreira. Então é por isso que eu estou falando, que eu quis dizer muito, que a ideia de Deus hoje é nos completar nele. Porque quando a gente é completo em Deus, a gente não precisa de nada. E não tendo necessidade de mais nada, a gente pode servir Deus na rua, em cima da ponte, embaixo da ponte, na favela, no meio da burguesia, no meio da elite, no meio do dinheiro, fora do dinheiro. Não tem lugar. Qualquer lugar é um lugar. Porque não são essas coisas que nos movem. Já somos completos nele. Somos cheios nele. Mas quando isso ainda não é uma realidade na nossa vida, a gente ainda tem algumas expectativas. Muitas expectativas. Irmãos, então vira você uma chave.
Se você não colocar como expectativa ser cheio do Espírito Santo e trabalhar para que isso aconteça, Deus não vai fazer uma coisa em você que você não quer que seja feito. Da boca para fora não será feito. Porque se você realmente quiser, você não precisa nem falar. O nosso coração clamará pelo Espírito de Deus. E o Senhor, que vem em secreto, nos recompensará. Então a mensagem para nós hoje é: irmãos, tem o literal e tem a interpretação espiritual. Vou falar da interpretação espiritual. Fecha a porta do teu quarto. Como assim? Fecha a tua boca. Para de falar que tu quer de Deus, que tu quer de... Para. Fecha a porta do quarto e clama ao Senhor em secreto. Se o nosso coração clamar pela presença, o Senhor que nos vê em secreto nos recompensará. Do que a gente está falando para as pessoas, que a gente quer uma coisa quando na verdade a gente não quer isso. Na verdade a gente não quer. A gente só está falando o dialeto e a comunicação específica que é da igreja. Né? Como é que a gente ia ficar dentro da igreja falando que é? Estou louco para beber uma cervejinha hoje. Veja a hora de terminar, quero tomar uns. Não que seja pecado, né? Mas não bate, né? Estou louco para ir para jogar. Tô louco para jogar esse futebol. Vamos, pastor. Tem um jogo ainda. Não, né? A novela, hoje vai dar a novela aquela. Vou, pastor, culto de quinta. A novela é o final do capítulo. Não, né? Então a gente traz para dentro da igreja o dialeto da igreja. E qual é? Glória a Deus, irmão. Aleluia, paz do Senhor. Hoje eu quero ser cheio. Hoje eu quero graça, meu Deus. Aba. Mas não quer. Tudo mentira. Vem. Ai, se fosse daquele tempo que ele vinha com fogo. Não ia sobrar ninguém, irmão. Ainda bem que nós vivemos um tempo de graça. É graça sobre graça. É graça sobre graça. Porque daí no secreto dá para falar assim, ó: Deus, meu coração não tem vontade de te buscar. Mas não significa que eu não quero, é que eu não tenho vontade. Mas se tu colocar essa vontade no meu coração, eu quero me apaixonar por ti. Senhor, tu não és o primeiro na minha vida. Não é porque eu não quero, só estou sendo verdadeiro. Deus, tu não é o primeiro, mas se tu transformar o meu coração, eu quero que tu seja o primeiro na minha vida. Deus, eu não sou verdadeiro. Os irmãos da igreja não sabem, os únicos que sabem é meus filhos e a minha esposa que moram comigo. Eu não sou uma verdade. E não é que eu não queira, eu só não consigo. Mas se tu vier com a tua verdade e dissipar a minha verdade, eu aceito que tu seja verdade na minha vida. Faz isso, Deus. Eu aceito, eu quero. Você está entendendo? Você está entendendo? Pai, eu não amo mais a minha esposa. Eu não amo mais o meu esposo. Mas na igreja é complicado. E os irmãos lá são bênção. Mas eles vão falar se a gente se separar. Vai, dá uma falaçada. E não, tem coisa que não dá para trocar de ministério. Eu vou chegar lá e vou perguntar: cadê o teu marido? Eu vou ter que falar: já tive 6, o que eu estou não é meu.
Mas se tu vieres no meu coração e gerar no meu interior uma paixão violenta, uma sinceridade de coração, uma verdade em amor, eu aceito e eu quero ser renovado pelo Senhor. Eu quero isso, Deus. É ser verdadeiro com Deus. Você entende? Você entende, irmão? Está entendendo? Porque daí é um papo reto com Deus. E aí as coisas vão começar a acontecer. E a partir do momento que as coisas começam a acontecer, tudo começa a mudar na nossa vida. Esse é o último culto deste ano aqui. A gente falou muita coisa, irmão. Eu não sei o quanto serviu, mas segunda-feira nós tivemos um momento aqui com alguns irmãos. E nós vimos que, sim, muitas coisas serviram. Nós tivemos um momento onde pessoas vieram à frente, assim, uma sinceridade de coração, assim, e se a gente se expôs um para o outro, assim, como sabe? É sério, tinha aqui umas 30 pessoas, 25 pessoas aqui entre nós. O corpo de obreira, a gente fez um momento aqui, era para ser um café, e Deus veio nesse lugar. Não foi muita coisa, mas o que foi interessante, porque é a primeira vez que eu vi numa igreja, na nossa aqui. Tinha um que veio e falou assim: gente, vocês nunca viram, mas eu vou mostrar para vocês. Essa perna aqui, ela é mecânica. E começou a puxar calça. Eu caminho como alguém normal. Eu faço tudo que uma pessoa normal faz, mas essa minha perna, ela não é verdadeira. Começou a falar de coisas da sua vida, é isso que eu estou falando. Começaram a mostrar o coração um para o outro. Teve um que veio aqui e falou assim: vocês acham que o meu nome é fulano de tal, né? Porque vocês me veem assim, eu prego assim, eu falo assim, eu sou assim. E aí uma pessoa pegou e falou assim: ó, mas o meu nome verdadeiro não é esse que vocês conhecem. Eu ainda sou um Simão. Eu não sou o Pedro. Irmãos, coisas que é de Deus. Tu vê quando Deus está no negócio. É sério, isso é sério. E aí eu vi que tudo que nós vivemos aqui não é tudo mentira. Deus está fazendo processos nessa casa. Tinha irmão que não falava, foi curado na hora. Falou assim: ó, eu quero falar. Nunca falou. Veio aqui e falou assim. Contou a história. Começou a mostrar o coração. Falou da família, falou da casa. Pediu perdão. Ah, Deus está fazendo esses processos. Então essa mensagem para você, mais uma vez eu vou repetir, que eu já falei muitas vezes aqui, para você saber o lugar que você está. Nós estamos trabalhando e caminhando em uma direção específica. Tomando todo o cuidado naquilo que estamos fazendo e como estamos fazendo. Porque o trabalho é ficar mais parecido, o projeto. É se tornar, ficar mais parecido com Jesus. Isso está acontecendo aqui nessa casa. Não é meu testemunho, é testemunho de muitos irmãos. Todos falaram. Todos falaram. Mostraram feridas. Puxaram a camisa para cima. Ó, eu tenho aqui. Eu sou deformado aqui. Ó, aqui eu tenho. Começaram a mostrar o seu coração. E alguns, foi muito legal. A gente chorou, todo mundo aqui, ó. Porque a gente olhava assim: meu Deus, eu achei que tu era perfeito. Daí ele pegou e puxou o braço. Não, esse braço não é de verdade. Daí depois botou o braço de novo aqui e falou: vocês me aceitam assim? E a gente
E uns nós nos aceitamos, porque estamos em talvez fases diferentes, mas no mesmo processo de ficar parecido com Jesus. E outra coisa que aconteceu para terminar, esse é o último culto, por isso que eu estou estendendo um pouquinho mais. Outra coisa que eu falei muito aqui. Muitos irmãos vieram aqui na frente e falaram assim: como eu fui abençoado financeiramente. Como eu fui abençoado financeiramente. Como a minha vida mudou financeiramente. Como eu fui abençoado financeiramente. E a gente começou a ver, mas isso aqui é algo de Deus. Era na vida de... E um não sabia do outro. Um não sabia do outro. E um ganhou. Irmãos, os irmãos estão cheios de dinheiro aí. Pode pedir para eles aí. Os irmãos estão com dinheiro. Estou até a fim de tirar mais uma oferta. Mas não vou fazer isso. Irmãos, que 2021 seja um ano diferente. Amém? Que o nosso casamento seja diferente. Que a nossa casa seja diferente. Que nós sejamos diferentes. No final de tudo, nós entendemos que não depende de Deus, depende de nós. Deus já terminou. Já completou. Estamos correndo a carreira para que Ele termine aquilo que Ele iniciou. Se coloque de pé comigo. Amém? Você entendeu a diferença de ser cheio, de encher e de preencher? Que aí tem um segredo aí, tá? Se você entendeu, isso vai mudar um pouco da sua vida. Tem alguns maridos que estão tentando preencher a esposa a partir daquilo que ele encheu. Mas se você não encheu com aquilo que é de Deus, você não consegue dar continuidade no preenchimento. Com os filhos, é por isso que não dá liga. Os filhos, no cônjuge, na família. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. É isso que Deus está mudando no nosso coração. É isso que cabe a nós, depende de nós. Não fique esperando mais ninguém botar a mão na tua cabeça para mudar uma coisa na tua vida. Se Deus tiver que fazer, vai fazer. Não adianta ficar esperando por uma revelação. Já está tudo revelado, irmão. Quer uma revelação? Quer? Eu abro a Bíblia aqui e leio para você. Aqui tem várias revelações. Lê aqui a revelação que foi revelada. E você vai entender por que aquilo funciona, por que não funciona. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a cada um aqui hoje. Cada família, cada homem, mulher, cada jovem, cada um neste lugar. Deus, nessa noite eu os abençoo. Eu os libero para uma nova etapa, um novo ciclo no processo de Deus. Eu os libero para que prospere, para que sejam abundantes, para que sejam restaurados, restabelecidos no Senhor, a partir daquilo que Deus está fazendo, a partir da vontade de Deus para cada família, para cada casa. Senhor, nesta noite eu libero sobre a vida de cada um, que os dias que estão por vir, talvez eles serão os mesmos, como foram até aqui, mas nós não seremos, porque aquilo que Deus está fazendo no nosso coração, nós recebemos, aceitamos e nos submetemos, em nome de Jesus. Nós retemos a palavra e o aceitamos como
suficiente, recebemos a palavra de Deus como suficiente para tudo aquilo que nós queremos, para tudo aquilo que nós precisamos e para tudo aquilo que nós necessitamos. O Verbo que se fez carne, a palavra que se fez vida, nós recebemos em nosso coração, e a partir dela, nos damos por satisfeitos na presença do Senhor. E a nossa oração é para que essa semente, ela germine em nós, e no tempo do Senhor, ela revele os frutos que procedem dela mesma, ou seja, os frutos da palavra. Se manifestarão por meio da nossa vida. Que assim seja, em o nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado pelo teu sustento, pela tua provisão e pela tua proteção. Num ano atípico, diferente, onde milhares de pessoas morreram e estão morrendo, o Senhor nos sustentou até aqui. Nós sabemos que o livramento da morte não tem sido por causa dos protocolos. Os protocolos nos ajudam, mas o livramento procede de Deus. O livramento da morte é por causa do selo, do sangue do Cristo que está sobre nós. E porque cremos, assim falamos e damos glória ao Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado. Aplaude o Senhor, amém? Nós voltamos.